Terra sem História. Capítulo 5. Judas Asveros. No sábado de Aleluia, os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus dias tristes. É um desafogo. Ante a concepção rudimentar da vida, santificam-se-lhes, nesse dia, todas as maldades. Acreditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. Nas alturas, o homem-deus, sob o encanto da vinda do Filho ressurreto e despeado das insídias humanas, sorri, complacentemente, à alegria feroz que arrebenta cá embaixo. E os seringueiros vingam-se, ruidosamente, dos seus dias tristes. Não tiveram missas solenes, nem procissões luxuosas, nem lavapés tocantes, nem prédicas comovidas. Toda a Semana Santa correu-lhes na mesmice torturante daquela existência imóvel, feita de idênticos dias de penúrias, de meios jejuns permanentes, de tristezas e de pesares que lhes parecem uma interminável sexta-feira da paixão, a estirar-se angustiosamente, indefinida, pelo ano todo afora. Alguns recordam que nas paragens nativas, durante aquela quadra fúnebre, se retraem todas as atividades, despovoando-se as ruas, paralisando-se os negócios, ermando-se os caminhos, e que as luzes agonizam nos círios bruxuleantes, e as vozes se amortecem nas rezas e nos retiros, caindo em grande silêncio misterioso sobre as cidades, as vilas e os sertões profundos, onde as gentes entristecidas se associam à mágoa prodigiosa de Deus. E consideram, absortos, que esses 7 dias excepcionais, passageiros em toda a parte e em toda a parte adrede estabelecidos, a maior realce de outros dias mais numerosos, de felicidade, lhes são ali a existência inteira, monótona, obscura, dolorosíssima e anônima, a girar acabrunhadoramente na via dolorosa inalterável, sem princípio e sem fim, do círculo fechado das estradas. Então, pelas almas simples, entra-lhes, obscurecendo as miragens mais deslumbrantes da fé, a sombra espessa de um conceito singularmente pessimista da vida. Certo, o Redentor universal não os redimiu, esqueceu-os para sempre, ou não os viu talvez, tão relegados se acham à borda do rio solitário, que no próprio volver das suas águas é o primeiro a fugir eternamente àqueles tristes e desfrequentados rincões. Mas não se rebelam ou blasfemam. O seringueiro rude, ao revés do italiano artista, não abusa da bondade de seu Deus desmandando-se em convícios. É mais forte, é mais digno, resignou-se à desdita. Não murmura, não reza. As preces ansiosas sobem por vezes ao céu, levando disfarçadamente o travo de um ressentimento contra a divindade. Ele não se queixa. Tem a noção prática, tangível, sem raciocínios, sem diluições metafísicas, maciça e inexorável, um grande peso a esmagar-lhe inteiramente a vida, da fatalidade, e submete-se a ela, sem subterfugir na cobardia de um pedido com os joelhos dobrados. Seria um esforço inútil. Domina-lhe o critério rudimentar, uma convicção talvez demasiado objetiva, mais irredutível, a entrar-lhe a todo instante pelos olhos adentro, assombrando-o. É um excomungado pela própria distância que o afasta dos homens, e os grandes olhos de Deus não podem descer até aqueles brejais manchando-se. Não lhe vale a pena penitenciar-se, o que é um meio cauteloso de rebelar-se, reclamando uma promoção na escala indefinida da bem-aventurança. Há concorrentes mais felizes, mais bem protegidos, mais numerosos, e o que se lhe figura mais eficaz, mais vistos, nas capelas, nas igrejas, nas catedrais e nas cidades ricas, onde se estadeia o Fausto do sofrimento,
uniformizado de preto, ou fugindo na irradiação das lágrimas e galhardeando tristezas. Ali é seguir, impassível e mudo, estoicamente, no grande isolamento da sua desventura. Além disto, só lhe é lícito punir-se da ambição maldita que o conduziu àqueles lugares para entregá-lo, maniatado e escravo, aos traficantes impunes que o iludem. E este pecado é o seu próprio castigo, transmudando-lhe a vida numa interminável penitência. O que lhe resta fazer é desvendá-la e arrancá-la da penumbra das matas, mostrando-a nuamente, na sua forma apavorante, à humanidade longínqua. Ora, para isso, a Igreja dá-lhe um emissário sinistro, Judas, e um único dia feliz, o sábado prefixo aos mais santos atentados, às balbúrdias confessáveis, à turbulência mística dos eleitos e à divinização da vingança. Mas o monstrengo de palha, trivialíssimo, de todos os lugares e de todos os tempos, não lhe basta a missão complexa e grave. Vem batido demais pelos séculos em fora, tão pisoado, tão decaído e tão apedrejado, que se tornou vulgar na sua infinita miséria, monopolizando o ódio universal e apequenando-se mais e mais diante de tantos que o malquerem. Faz-se-lhe mister, ao menos, acentuar-lhe as linhas mais vivas e cruéis, e mascarar-lhe no rosto de pano, a laivos de carvão, uma tortura tão trágica e em tanta maneira próxima de realidade, que o eterno condenado pareça ressuscitar ao mesmo tempo que a sua divina vítima, de modo a desafiar uma repulsa mais espontânea e um mais compreensível revide, satisfazendo à saciedade as almas ressentidas dos crentes, com a imagem tanto possível perfeita da sua miséria e das suas agonias terríveis. E o seringueiro abalança-se a esse prodígio de estatuária, auxiliado pelos filhos pequeninos, que deliram, ruidosos, em risadas, a correrem por toda a banda, em busca das palhas esparsas e da ferragem repulsiva de velhas roupas imprestáveis, encantados com a tarefa funambulesca que lhes quebra tão de golpe a monotonia tristonha de uma existência invariável e quieta. O Judas faz-se como se fez sempre, um par de calças e uma camisa velha, grosseiramente cosidos, cheios de palícias e mulambos, braços horizontais, abertos, e pernas em ângulo, sem juntas, sem relevos, sem dobras, aprumando-se espantadamente, empalado no centro do terreiro. Por cima, uma bola desgraciosa representando a cabeça. É o manequim vulgar, que surge em toda a parte e satisfaz a maioria das gentes. Não basta ao seringueiro. Ele é apenas o bloco de onde vai tirar a estátua, que é sua obra-prima, a criação espantosa do seu gênio rude, longamente trabalhado de reveses, onde outros, talvez, distingam traços admiráveis de uma ironia sutilíssima, mas que é para ele apenas a expressão concreta de uma realidade dolorosa. E principia, às voltas, com a figura disforme. Salienta-lhe e afeiçoa-lhe o nariz, reprofunda-lhe as órbitas, esbate-lhe a fronte, acentua-lhe os zigomas e aguça-lhe o queixo numa massagem cuidadosa e lenta. Pinta-lhe as sobrancelhas e abre-lhe com 2 riscos demorados, pacientemente, os olhos, em geral tristes e cheios de um olhar misterioso. Desenha-lhe a boca, sombreada de um bigode ralo, de guias decaídas aos cantos. Veste-lhe depois umas calças e uma camisa de algodão ainda servíveis. Calça-lhe umas botas velhas, cambadas. Recua meia dúzia de passos. Contempla-a durante alguns minutos. Estuda-a. Em torno, a filharada, silenciosa agora, queda-se expectante, assistindo ao desdobrar da concepção que a maravilha. Volve ao seu homúnculo. Retoca-lhe uma pálpebra, aviva um rictus expressivo na arqueadura do lábio. Sombreia-lhe um pouco mais o rosto, cavando-o. Ajeita-lhe melhor a cabeça, arqueia-lhe os braços, repuxa e retifica-lhe as vestes. Novo recuo,
compassado, lento, remirando-o, para apanhar de um lance, numa vista de conjunto, a impressão exata, a síntese de todas aquelas linhas, e renovar a faina com uma pertinácia e uma tortura de artista incontentável. Novos retoques, mais delicados, mais cuidadosos, mais sérios. Um tenuíssimo esbatido de sombra, um traço quase imperceptível na boca refegada, uma torção insignificante no pescoço engravatado de trapos. E o monstro, lento e lento, num transfigurar-se insensível, vai se tornando em homem. Pelo menos, a ilusão é empolgante. Repentinamente, o bronco estatuário tem um gesto mais comovente do que o parla ansiosíssimo de Miguel Ângelo. Arranca o seu próprio sombreiro, atira-o à cabeça de Judas, e os filhinhos todos recuam, num grito, vendo retratar-se na figura desengonçada e sinistra do seu próprio pai. É um doloroso triunfo. O sertanejo esculpiu o maldito à sua imagem. Vinga-se de si mesmo. Pune-se, afinal, da ambição maldita que o levou àquela terra. E desafronta-se da fraqueza moral que lhe parte os ímpetos da rebeldia, recalcando-o cada vez mais ao plano inferior da vida decaída, onde a credulidade infantil o jungiu, escravo, à gleba empantanada dos traficantes que o iludiram. Isto, porém, não lhe satisfaz. A imagem material da sua desdita não deve permanecer inútil num exíguo terreiro de barraca, afogada na espessura impenetrável, que furta o quadro de suas mágoas, perpetuamente anônimas, aos próprios olhos de Deus. O rio que lhe passa à porta é uma estrada para toda a terra. Que a terra toda contemple o seu infortúnio, o seu exaspero cruciante, a sua desvalia, o seu aniquilamento iníquo, exteriorizados golpeantemente e propalados por um estranho e mudo pregoeiro. Embaixo, adrede construída, desde a véspera, vê-se uma jangada de 4 paus boiantes, rijamente travejados. Aguarda o viajante macabro. Condulo prestes para lá, arrastando-o em descida, pelo viés dos barrancos avergoados de enxurros. A breve trecho, a figura demoníaca apruma-se, especada, à popa da embarcação ligeira. Faz-lhe os últimos reparos, arranca-lhe ainda uma vez as vestes, arruma-lhe às costas um saco cheio de ciscalho e pedras, mete-lhe à cintura alguma inútil pistola enferrujada, sem fechos, ou um caxerenguengue gasto, e fazendo-lhe curiosas recomendações, ou dando-lhe os mais singulares conselhos, impele, ao cabo, a jangada fantástica para o fio da corrente. E Judas, feito asvero, vai avançando vagarosamente para o meio do rio. Então, os vizinhos mais próximos, que se adensam, curiosos, no alto das barrancas, intervêm ruidosamente, saudando com repetidas descargas de rifles aquele bota fora. As balas chofram a superfície líquida, eriçando-a, cravam-se na embarcação, lascando-a, atingem o tripulante espantoso, trespassam-no. Ele vacila um momento no seu pedestal flutuante, fustigado a tiros, indeciso, como a esmar um rumo, durante alguns minutos, até reavivar no sentido geral da correnteza. E a figura desgraciosa, trágica, arrepiadoramente burlesca, com os seus gestos desmanchados de demônio e truão, defaseando maldições e risadas, lá se vai, na lúgubre viagem sem destino e sem fim, a descer sempre, desequilibradamente, aos rodopios, tonteando em todas as voltas, à mercê das correntezas, de bubuia sobre as grandes águas. Não para mais. À medida que avança, o espantalho errante vai espalhando em roda a desolação e o terror. As aves, retransidas de medo, acolhem-se, mudas, ao recesso das frontes. Os pesados anfíbios mergulham, cautos, nas profunduras, espavoridos por aquela sombra que, ao cair das tardes e ao subir das manhãs, se desata estirando-se, lutuosamente, pela superfície do rio.
Os homens correm às armas e, numa fúria recortada de espantos, fazendo-o pelo sinal e aperrando os gatilhos, alvejam-no desapiedadamente. Não defronta a mais pobre barraca sem receber uma descarga rolante e um apedrejamento. As balas esfuziam-lhe em torno, varam-no. As águas, zimbradas pelas pedras, encrespam-se em círculos ondeantes. A jangada balança, e, acompanhando-lhe os movimentos, agitam-se-lhe os braços, e ele parece agradecer, em canhestras mesuras, as manifestações rancorosas em que tempesteiam tiros e gritos, sarcasmos pungentes e esconjuros, e, sobretudo, maldições que revivem na palavra descansada dos matutos este eco de um anátema vibrado há 20 séculos. Caminha, desgraçado. Caminha, não para. Afasta-se no volver das águas. Livra-se dos perseguidores. Desliza em silêncio por um estirão retilíneo e longo. Contorneia a arqueadura suavíssima de uma praia deserta. De súbito, no vencer uma volta, outra habitação. Mulheres e crianças que ele surpreende à beira-rio, a subirem desabaladamente pela barranca acima, desandando em prantos e clamor. E logo depois, do alto, o espingardeamento, as pedradas, os convícios, os remoques, 2 ou 3 minutos de alaridos e tumulto, até que o judeu errante se forre ao alcance máximo da trajetória dos rifles, descendo. E vai descendo, descendo. Por fim, não segue mais isolado. Aliam-se-lhe na estrada dolorosa outros sócios de infortúnio, outros aleijões apavorantes sobre as mesmas jangadas diminutas, entregues ao acaso das correntes, surgindo de todos os lados, vários no aspecto e nos gestos, ora muito rijos, amarrados aos postes que os sustentam, ora em desengonços, desequilibrando-se aos menores balanços, atrapalhadamente, como ébrios, ou fatídicos, braços alçados, ameaçadores, amaldiçoando. Outros humílimos, acurvados num acabrunhamento profundo. E, por vezes, mais deploráveis, os que se divisam à ponta de uma corda amarrada no extremo do mastro esguio e recurvo, a balouçarem, enforcados. Passam todos aos pares, ou em filas, descendo, descendo vagarosamente. Às vezes o rio alarga-se, um imenso círculo, remansa-se, a sua corrente torce-se e vai em giros muito lentos, perlongando as margens, traçando a espiral amplíssima de um redemoinho imperceptível e traiçoeiro. Os fantasmas vagabundos penetram nestes amplos recintos de águas mortas, rebalsadas, e estacam por momentos. Ajuntam-se, rodeiam-se em lentas e silenciosas revistas. Misturam-se. Cruzam então, pela primeira vez, os olhares imóveis e falsos de seus olhos fingidos. E baralham-se-lhes, numa agitação revolta, os gestos paralisados e as estátuas rígidas. Ah, ilusão de um estupendo tumulto sem ruídos e de um estranho conciliábulo agitadíssimo, travando-se em segredos, num abafamento de vozes inaudíveis. Depois, a pouco e pouco, debandam-se, afastam-se, dispersam-se, e, acompanhando a correnteza que se retifica na última espira dos remansos, lá se vão, em filas, um a um, vagarosamente, processionalmente, rio abaixo, descendo. Fim do capítulo 5.